Em 24 de outubro de 1929, ocorreu na Quinta-feira Negra a quebra da Bolsa de Nova York. Nesse dia, foram lançados no mercado mais de 16 milhões de títulos, os quais não encontraram compradores, acelerando-se a queda do seu valor nos dias posteriores, principalmente no dia 29. No início de novembro, a totalidade das ações industriais tinha perdido mais de um terço do seu valor. A crise norte-americana arrastou consigo os países ligados à economia dos Estados Unidos. Uma das características da crise de 1929 foi a ampliação e a universalização, pois a economia capitalista estava em alto grau de interdependência. Outra característica é que foi um produto de uma crise agrária, financeira e industrial ao mesmo tempo, e a sua duração foi anormal, pois se o ciclo infernal durou até 1933, seus efeitos se fizeram sentir até as vésperas da Segunda Guerra Mundial. Episódio de hoje: como o Estado causou a crise de 1929. Você que está do outro lado do fone de ouvido, você jovem que nos ouve, vai prestar a prova do Enem, né? A gente tem um curso de História do Brasil pra você. O curso tá lá na Udemy. A gente vai falar sobre o processo colonial, a administração colonial, crise do sistema colonial, processo de independência, as monarquias, né? Principalmente o Segundo Reinado. Vai falar da Era Vargas, da República Oligárquica, sobre o coronelismo, sobre a ditadura militar. A gente vai fazer um passeio aí sobre a história do Brasil. E você que está querendo aumentar mais o seu conhecimento, quer aprimorar mais os seus conhecimentos na área da história do Brasil, a gente tem esse curso para você, com um preço bastante acessível. E claro, como tá na Udemy, a Udemy sempre coloca promoções relâmpago lá dentro. Então o link do curso tá na descrição desse podcast e não esqueça de comprar, beleza? Você que tá aí a fim de melhorar seus conhecimentos para fazer a prova do Enem ou algum concurso público, vai adorar esse curso. Beleza? Vamos para o podcast. Eu sou Matheus Souza. E eu sou Fernando Soares. E hoje nós vamos falar sobre a temida e famosa crise dos Estados Unidos que ocorreu no ano de 1929. Exatamente, né? A gente vai trazer uma nova versão sobre a crise, né? A versão verdadeira, vamos dizer assim, né? Não é o que você estuda, né? O que é passado de forma errada na escola, sei lá, seja na faculdade, enquanto você formação de professor de história, ou outra formação, né? A gente vai mostrar o lado real dos fatos, né? Não foi uma intervenção, não foi o livre mercado que causa a crise de 1929, né? É a intervenção do Estado na economia que piora ela, né? E eu não vou aqui... Nesse episódio, né, a gente não vai abranger toda a crise, né? Durante o governo de Roosevelt, com o New Deal, que também só piorou mais a crise, e até a Segunda Guerra Mundial. Como o título diz, né? Como o Estado causou a crise de 1929. Não é como deu continuidade, né? Claro que vai dar continuidade com Roosevelt, com a falha do New Deal, né? E se estende até a Segunda Guerra Mundial, que é quando dá fim a crise, né? Então vamos lá. Antes de tudo, Fernando, vamos capitular aqui como é que foi a crise, Fernando. O que era a crise de 1929? Assim, no clássico, né? Quando a gente estuda na escola, o professor lá de história ensina pra gente. O que é que você lembra ainda? O clássico básico que eu lembro, falando resumidamente, deu como eu posso dizer, um pau na Bolsa de Valores. Não lembro de todos os motivos agora, pontualmente, mas teve um grande problema, houve uma alta taxa de suicídio. Os caras começaram a se matar a rodo porque a bolsa estava quebrando, não tinha para quem vender as ações, indústrias começaram a falir, filas enormes de desempregados e uma série de catástrofes, por assim dizer, sociais. Exatamente, né? Mas quando a gente estuda, né? A gente estuda a crise na escola, a gente lembra do quê, né? Primeira Guerra Mundial, né? Fim da Primeira Guerra. O pessoal lá, os países europeus estavam tudo quebrado, enquanto os Estados Unidos, né? Onde estava longe, né? Da onde estava acontecendo a guerra, estava surfando na onda, estava lá de boa. E então, como os países europeus estavam todos quebrados, né? Falidos, então os países europeus começaram a comprar dos Estados Unidos, né? Então os Estados Unidos começam a fabricar muita produção, né? As empresas americanas começam a produzir muito produto para vender para os europeus, né? Para os países que não tinham condições de produzir
naquele momento porque estavam quebradas e estavam falidas. E aí já vem a primeira contradição, né? Se eles estavam destruídas, como é que eles tinham dinheiro para comprar dos Estados Unidos? Então, é bem difícil, né? Você comprar uma coisa sem dinheiro. É meio estranho, eu não tenho como investir no meu próprio país, mas eu tenho como comprar do próximo. Pois é. E com o passar do tempo, né? Com o passar dos anos, entre guerras, os países europeus eles se reestruturaram e diminuíram sua compra, ou seja, a compra de produtos norte-americanos. Só que as empresas continuavam a produzir em massa, sem levar em consideração esse quesito. Então, quando os países europeus se reconstroem e diminuem a sua compra, então tem o crash, tem a superprodução, né? Crash, né? A superprodução dos Estados Unidos. Então vem o crash da Bolsa de Valores de Nova York, né? De Wall Street, em 29. Então, é isso que a gente estuda, né? Só que a gente tem que levar em consideração alguns pontos, né? Por exemplo, os Estados Unidos estavam lá em cima e o país europeu, né? Os europeus estavam lá embaixo após a Primeira Guerra, né? Aí, com o passar do tempo, os europeus eles conseguem elevar, né, o seu nível e ficar igual aos Estados Unidos e por isso não precisa comprar mais dos Estados Unidos, porque agora eles têm uma economia forte e uma economia estável. Então, por que quando os Estados Unidos quebra com isso, a Europa vem junto, se eles estavam reestruturados? Então, é uma coisa a se levar, tipo, se a crise de 29 é causada pela melhoria da economia europeia, então por que quando os Estados Unidos caem, a Europa cai junto? É uma coisa a se considerar nesses pontos. Outro questionamento é por que com o crash da Bolsa, né, o desemprego nos Estados Unidos estava ali em cerca de, acho que era 7 ou 8%. Com o crash da Bolsa, né, o desemprego nos Estados Unidos estava aí nessa faixa de porcentagem. E com a intervenção do Estado na economia, né, principalmente iniciando com Herbert Hoover e posteriormente com Roosevelt, com a aplicação do New Deal, esse desemprego ele aumenta e fica aí, não passa de 10%, ou seja, não diminui mais que 10%, é de 10% para cima a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Então, são questões que tem que se levar em consideração com relação a esse modelo clássico de explicar o que foi a crise de 29, né? Eu tenho a dizer que a crise de 29 ela é mais econômica do que histórica. Para explicar a crise de 29, a gente tem que entender um pouco mais de economia e menos de história. Porque, claro, tem seus impactos sociais e aí entra a parte histórica, como você mesmo falou, né? Suicídio, miséria, crise, pessoas morrendo de fome, pessoas na rua, mendigando. E tem a parte econômica que o historiador, vamos dizer assim, ele não tem tanta, vamos dizer, domínio sobre o assunto, certo? A questão econômica. E aí eu fui procurar saber mesmo, não sendo economista, fui estudar sobre a crise de 29 e tem um livro muito bom que é sobre o assunto, que é do economista Murray Rothbard, que é um economista austríaco, e ele tem um livro chamado A Grande Depressão Americana, que inclusive tem em PDF gratuito, para você dar uma lida. Ele é bem técnico, então você vai se entediar um pouco com o livro, porque ele é bem técnico, mas também tem artigos por aí que explicam de forma de outra versão, né, a versão mais concreta, vamos dizer assim, mais verídica dos fatos, e não essa clássica que foi criada por pensadores ou historiadores que tinham talvez uma visão ideológica diferente e que não entendia talvez de como funciona o sistema econômico e tentou aplicar essa forma de entendimento da crise, né? Até porque teve sim superprodução, mas isso não é causado pelo livre mercado, mas sim por uma indução do Estado a que os empresários errassem, né? Tem que levar em consideração que os empresários, empreendedores trabalham pensando no futuro, e aí eu vou explicar para vocês posteriormente isso, né? Mas aí, né, antes de a gente começar, Fernando, a gente tem que explicar alguns pontos, né? A gente deu aqui a introdução de como era a crise no período clássico, né? Na questão clássica, tradicional zona, que deve ser descartado, né? É algo que foi explicado de forma errada. Então agora a gente dá a introdução de como realmente aconteceu a crise de 1929 e como o Estado causa essa crise, né? Primeiro, antes de você, ouvinte, de você tentar entender como funciona a crise de 29, eu tenho que explicar a vocês 4 características, 4 pontos essenciais, que é, por exemplo, o que são ciclos econômicos, o que é flutuação econômica, preferência temporal e o que é inflação, que é a tão temida inflação, né, que tanta gente conhece. Eu vou explicar para vocês esses 4 pontos que vai ser essencial para entender como ocorreu realmente a crise de 29. Vamos lá.
Primeiro, o que são ciclos econômicos? Como o próprio nome diz, é um ciclo. É um círculo, né? Ele é contínuo, tem um início, né? Um meio, um fim. Por onde inicia o ciclo econômico? Ele inicia com uma alta especulação, né? Ou seja, é quando as pessoas começam a especular. No caso da crise de 29, a especulação na bolsa de valores, vamos dizer assim. E depois da especulação vem o boom econômico. É quando tá tudo indo de vento em popa, né? No caso dos Estados Unidos, né? Os loucos anos 20, como vai ficar conhecido. Depois disso, vem um período de recessão, que é um período de, não de crise, mas um período que o pessoal, talvez a gente tenha feito merda aqui, a gente gastou demais, então vamos segurar as contas aqui. Aí tem um período de recessão. Aí vem o período de crise, que é, não tenho dinheiro para pagar. As merdas que a gente comprou aqui não tem dinheiro para pagar, então vem a depressão, né? O termo americano é depressão. Então vem a crise. Então esse é um ciclo econômico, né? Essa é a definição de Schumpeter, né? Que é um economista. Ou seja, tem um período de especulação, boom, recessão e depressão. Muita gente acha que a depressão é uma parte ruim da crise, mas não. A depressão ela tá lá para reajustar o mercado. E, na verdade, a depressão é quando o mercado está tentando se reajustar. Então, quanto maior o boom econômico, dependendo da intervenção do Estado, né, como, por exemplo, impressão de unidade monetária ou redução do crédito bancário, quanto maior essa especulação, esse boom, maior é a crise, maior é a queda, maior é o tempo para se recuperar. Então, isso é o ciclo econômico, certo? Depois do ciclo econômico, vem então aqui preferências temporais. Você, ouvinte, você, Fernando, você tem preferências temporais. Eu também tenho. O que são preferências temporais? Vamos dizer assim, você recebe um salário, R$1.100, e você vai tirar uma parte do seu dinheiro, do seu salário, para gastar com o que você quer agora, e uma parte desse salário você vai gastar com uma coisa que você quer comprar no futuro, que talvez seja mais cara e que você quer guardar dinheiro para ir juntando e comprar no futuro. Isso é preferência temporal. É o que você quer comprar agora e o que você quer comprar posteriormente. Isso é preferência temporal. E, em cima da preferência temporal, os empresários, os donos de empresas, de lojas, de supermercados, eles vão trabalhar em cima dessas preferências temporais. E aí, então, vem as flutuações econômicas, que a flutuação econômica é a variação do preço do produto. É quando um produto está mais alto que o outro, ou um produto está em queda no preço. Isso se trabalha na questão da flutuação econômica, que eles olham a preferência temporal das pessoas. Por exemplo, o que o pessoal está querendo comprar muito agora, que está saindo muito. Então a gente tem que investir nessa área que a gente sabe que o pessoal vai comprar esse produto, né? Vale ressaltar que ninguém sabe, o consumidor não sabe o que quer até que alguém mostre o que ele quer. Então, os empresários e os empreendedores, eles trabalham pensando no futuro, no que o consumidor quer agora e o que ele quer para depois. Então, é isso que acontece as flutuações econômicas, né? É a variação do preço do produto. Assim como também tem outras variantes, como, por exemplo, a inflação, né? O preço da moeda, alguma questão ecológica ou ambiental, no caso da agricultura, né? Uma peste pode ter destruído uma lavoura de feijão, e isso fez que encarecesse o feijão, né? Porque diminuiu-se a oferta e tinha muita demanda. Então, tem essas questões. Ou seja, a flutuação econômica é isso. É a variação do preço no mercado baseado na preferência temporal das pessoas, no que as pessoas querem comprar agora e o que elas querem comprar depois, certo? Depois disso, vem o último, né? A inflação. O que é a inflação? Nada mais do que a impressão da unidade monetária. Parece chique, né? Unidade monetária. Ui! Mas... Aqueles termos técnicos dos cursos. Pois é, quando você chegar Quando você chegar pra sua mãe e pro seu pai aí, pai, tem como você me arrumar 20 unidades monetárias? Porque unidade monetária nada mais é do que money, tutu, faz-me rir, o verdinho, felicidade de pobre. É isso, dinheiro, tutu. É aquele famoso alegria do final do mês, tristeza do começo. Pois é. Passa que nem o cometa, você mal recebeu e já gastou. Exatamente, é bem isso. Então, inflação é isso. É quando o Banco Central, né, quem produz a moeda, a Casa da Moeda, liga lá a máquina de imprimir dinheiro e sai imprimindo dinheiro a rodo. E isso gera inflação. Mas você vai perguntar, por que diabo isso acontece, inflação? O dinheiro, ele também é um produto, certo? Ele é um produto que a gente usa para trocar outros produtos. Quando você tem muito produto, vamos dizer, tem muito tomate no mercado, produziu muito,
teve muito tomate produzido, mas muitas pessoas não quiseram comprar tanto tomate, ou seja, a demanda por tomate diminuiu, mas tinha muito tomate, tinha muita oferta. Então o preço do tomate, ele cai, ou seja, ele se desvaloriza, certo? A mesma coisa é com o dinheiro. Quando se imprime muito dinheiro, tem-se muito dinheiro mais do que pessoas para consumir. Então o dinheiro, no caso do Brasil, o real, ele se desvaloriza. Então ele perde o seu poder de aquisição. Por exemplo, você comprava um certo produto por R$10. Então teve-se a inflação. E agora aquele produto custa R$16. Então, os seus R$10, ele não consegue mais comprar aquele produto, porque esses R$10 ele se desvalorizou com a inflação. Você precisa de mais dinheiro para comprar aquele produto, porque os seus R$10 ele se desvalorizou em 60%. Então você precisa de mais dinheiro para conseguir comprar aquele produto. Isso é a inflação, por isso que os preços de produtos aumentam com a inflação, porque o poder de compra da moeda, ele diminui. Beleza, Fernando? Compreendido até aqui? Compreendido até aqui. Então, entendido tudo isso, entendido todo esse embrolho todo... Por isso que deu a crise, porque ninguém entendeu isso aí na época, tá vendo? Pois é. Tem alguns economistas que, como por exemplo o Friedman, que atribui a crise... Não, que a crise continuou porque não teve investimento monetário na economia, mas teve, né? Friedman é um dos... tem alguns pontos positivos e outros negativos dentro do mundo, do grupo ali econômico, né? Ele é fundador da escola de Chicago, se eu não me engano, e muitos consideram a escola de Chicago atrasada. Economistas à parte, vamos lá para a crise realmente, né? Só que antes de entrarmos na crise de 29, a gente vai falar de outra crise que aconteceu em 1920. E o cabra Fernando aqui vai explicar pra gente o que foi essa crise de 1920, que é pouco conhecida e quase não se fala em sala de aula ou em qualquer livro didático ou em qualquer notícia quando se fala sobre crise de 29. Então nós vamos ter essa crise, como você citou, que foi esquecida. Ela vai começar já no ano de 1921, quando tem uma depressão na economia americana, uma profunda depressão, onde o desemprego ele vai saltar de 5% para 12%. E a economia deles vai se encontra aí de 17% e os preços vão desabar para 10%. Ou seja, o governo vai ter esses problemas e na época eles eram liderados pelo presidente Warren G. Harding. Isso permitiu que de um lado os salários caíssem livremente, de modo a acompanhar os preços durante essa queda. Ou seja, era uma maneira de tentar estabilizar a economia, tipo... Se tá tudo ficando muito caro, vamos tentar igualar. Então tá tudo caindo, vamos diminuir também os salários, vamos fazer uma ponte aqui. Exatamente. Vamos equilibrar a balança. Então isso fez com que os custos de produção das empresas, eles se estabilizassem com uma certa rapidez. Ao contrário do que outros presidentes diriam sobre isso, que não daria certo. Ou seja, na época essa técnica funcionou, deu uma estabilizada. Mas por outro lado, eles tiveram também que fazer cortes profundos com os gastos do governo, ou seja, eles diminuíram em até 50% o imposto de renda, por exemplo, para todas as classes sociais, e de quebra eles ainda conseguiram reduzir a dívida do governo americano em 33%. Ou seja, essa crise de 1921, ela estava dando os seus problemas, mas estava conseguindo ter uma recuperação. Ela estava começando a se salvar. Exatamente. É aí que vai entrar o Federal Reserve. Ou melhor, vou tentar falar em português mesmo, porque em inglês tá difícil, viu? É o Banco Federal das Reservas Americanas, o Federal Reserve. Da bufunfa. É tipo o Banco Central brasileiro, fazer uma comparação. Aí, numa iniciativa para contrabalancear a crise, eles reduziram os juros de 6% para 5%, mas aí então a depressão ela já havia literalmente acabado. Já tinha acabado com aquelas medidas do presidente Harding, né? Isso. Então, com essa liberdade de ajuste de preços e de salários, em conjunto com a redução do fardo do Estado sobre a economia privada, fez com que essa profunda depressão em 1921 já estivesse superada em 1923, ou seja, ela só durou 2 anos nessa crise monetária. Exatamente. Então, a gente percebe aqui a solução, né? Você já tem aí, querido ouvinte, um modelo padrão para acabar com a crise. Redução do Estado, redução de imposto, redução de salário, pronto. Esse é o padrão para acabar com a crise de forma rápida. Mas, isso aqui... Basicamente, redução de interferências. Exatamente também, né? O laissez-faire, que muitos criticam. Porque
a redução do salário ela vai ser muito criticada, principalmente pela classe trabalhadora, né? Mas elas não percebem que a classe trabalhadora é a mais afetada caso não tenha essa redução. Porque no período de crise, principalmente nos Estados Unidos, durante a crise de 29, ou essa crise de 20, as empresas elas arrecadam menos, já que elas estão vendendo menos, ou seus produtos estão baratos e elas estão arrecadando menos com a venda deles. Então, se tem uma arrecadação menor, então tem-se pouco dinheiro para pagar a mesma quantidade de salário para aqueles funcionários. Então, ou eu demito eles, ou eu reduzo o salário para manter eles nos empregos. Então, é o que vai acontecer. Vai ter a redução do salário médio nos Estados Unidos e as pessoas se mantêm no emprego. Aí mais muito vai pensar, mas se vai reduzir o salário, o trabalhador não vai ter como comprar os produtos, não sei o quê. Mas esquecem que estava tudo super muito produzido, ou seja, tinha se tem um excedente de produtos, logo o preço dele vai baixar. Exatamente, né? Então, dava uma equilibrada ali. Dava para comprar, reduzir o salário, comprava até ter um certo equilíbrio e o preço volta ao normal e o salário voltar ao seu preço normal, ao seu preço médio. E é isso o que deve acontecer. O Estado corta imposto para que as empresas elas tenham mais arrecadação para poder pagar seus funcionários, até as pessoas, né? Porque é imposto de renda, então as pessoas, quando você cortou em 50% de todas as pessoas, ou seja, do mais rico até o mais pobre. Então, 50%, ou seja, é mais dinheiro na mão dessas pessoas para ter mais poder de compra, para comprar produtos, para poder se manterem bem alimentados, se manterem vivos. E também teve uma redução do gasto do Estado, né? Porque o Estado vive de imposto dos outros, né? Se ele cortou em 50% a arrecadação de imposto de renda, eles têm que diminuir os seus gastos para que suprir aquele imposto cortado. Então, eles diminuem até 33%, né? Os seus gastos. Então, você tem uma equilibrada aí. E em menos de 2 anos, praticamente, eles acabaram com a crise nesse sistema simples e rápido. E olhe que nesse período a Bolsa de Valores caiu mais do que em 29. Se eu não me engano, caiu 15%, né? A de 29 caiu 15%, a de 21 caiu 22%. Ou seja, foi uma crise bem maior, eles superaram em 2 anos, enquanto que a de 29 durou até a Segunda Guerra Mundial. Pois é, como é que isso pode acontecer? Então, essa foi a crise de 29 e esse... Aliás, a crise de 21 no caso. Essa aqui foi a crise de 21, né? E esse é o padrão para acabar com a crise. E ela dura menos de 2 anos aí no máximo, e pronto, acabou-se com a crise. A princípio até pode parecer estranho, né? Falar, quando a gente pensa assim, cortar salários. No caso, diminuir salários. Mas tem uma lógica, como a gente viu, porque a intenção não é você fazer o trabalhador se ferrar, no que a gente diria no bom português. A intenção é se dar uma diminuída agora, espera estabilizar tudo, porque se o salário está diminuído, os produtos que ele vai comprar também vão diminuir. Conforme eles forem comprando e tem esse excedente, ou seja, vai sair mais produtos à venda, logo a economia se recupera, ou seja, logo você traz o equilíbrio de volta. Exatamente. E essa foi a última vez que não teve intervenção do Estado na economia, né? Num período de crise. Depois disso, todas as crises, posteriormente, o Estado tentou intervir na economia para tentar salvar a economia e só fez piorar. E é o que vai acontecer em 1929. Com o que vai acontecer? Depois de 23, a Federal Reserve, conhecido como FED, quando eu falo FED, estou falando da Federal Reserve norte-americana, né, o Banco Central norte-americano, vai reduzir a taxa de juros do crédito bancário, que estava em 5% em 1923, ou era 21. Não, em 21 estava em 6% em 1921. E até 1928, eles reduziram para 3,5%. Ou seja, uma redução de 42% dos juros. E é aí que vai começar a dar início aos loucos anos 20. Por quê? Os juros, o que é a redução de taxa de juros do crédito bancário? A pessoa pode emprestar dinheiro lá, né, o crédito bancário, e ela paga um juros, no caso estava de 6%. Agora estava de 3,5%, ou seja, estava mais barato pegar dinheiro no banco. Então as pessoas vão, em massa, pegar dinheiro no banco. Vão começar a pegar dinheiro e vão começar a investir nelas ou na Bolsa de Valores, né? Muitos economistas, muitos investidores pegaram dinheiro emprestado, estava barato, e começaram a comprar ações na Bolsa de Valores de empresas e revendia mais caro esse valor para outras pessoas. E essas outras pessoas tinham pegado dinheiro de onde? Da Federal ou dos bancos, que tinham dinheiro barato lá, né? 3,2% de taxa de juros, então estava barato, vou pegar o dinheiro, vou comprar ações
e ela pegava e vendia mais caro, e isso virava um círculo vicioso e virava uma especulação da Bolsa de Valores, né? Uma alta especulação da Bolsa de Valores que vai virar uma bolha dentro da Bolsa de Valores. E aí você vai pensar, né? Lembra do que eu disse lá das flutuações econômicas? Os investidores, eles trabalham pensando no futuro, nunca no presente. Então, pensando no futuro, eles percebem que, olha, mais pessoas estão pegando dinheiro nos bancos emprestado, estão tendo mais dinheiro, então, tendo mais dinheiro, elas têm mais poder de compra, então elas podem comprar mais. Vamos produzir mais coisa. Vamos produzir mais, vamos produzir em massa para saciar o desejo dessas pessoas. E é o que vai acontecer. Então, os empresários, eles foram induzidos ao erro com a intervenção do Estado na taxa de juros do crédito bancário. E aí, essas empresas elas vão começar a produzir mais coisa, produzir para massa, e vai também ter a alta especulação na bolsa, né? De pessoas comprando ações, comprando e vendendo ações com dinheiro vindo dos empréstimos dos bancos. Tanto que ali, quase perto da crise de 29, com a crise de 29, muitos bancos vão falir, principalmente bancos agrários vão falir com o passar do tempo, porque aquelas pessoas começaram a dar calote, não tinham como pagar as dívidas. Então esses bancos eles começam a falir, várias empresas também começam a fechar, porque elas davam prejuízo e estavam sendo valorizadas na bolsa de valores, porque pessoas compravam aleatoriamente e vendiam suas ações de forma aleatória, sendo que a própria empresa não dava lucro, ela dava prejuízo. Então quando as pessoas retiraram seu dinheiro, essas empresas começaram a falir, a quebrar. Então, vai ter, né, a loucura dos anos 20, né, vai ter o padrão de vida norte-americano, né, que todo mundo vai querer copiar, e tudo mais, e vai ter aquela euforia, dedo no cu e gritaria, pessoal comprava a rodo, todo mundo tinha sua casa, todo mundo não sei o que, e por aí vai. Só que uma hora a conta chega, né, você tem ali uma especulação na Bolsa de Valores e também vai ter a bolha inflacionária. Por quê? Por que bolha inflacionária? Quando o governo reduziu a taxa de juros, os bancos começaram a emprestar dinheiro a rodo. Só que eles não têm dinheiro suficiente para emprestar para todo mundo. Então, o que foi que o Banco Central fez? Bora imprimir dinheiro. Bora imprimir mais dinheiro para saciar o desejo do povo aí. O povo quer dinheiro, vamos dar dinheiro pro povo. Então, criou-se a alta especulação e a bolha inflacionária, né? Que vai crescer gigantescamente. Essa alta especulação, essa inflação vai ser tão grande, né? Que em 1920, se eu não me engano, existia aí cerca de 40 bilhões de dólares na economia, né? E quando chega em 1929, se eu não me engano, 28, eu posso estar errado nessa conta aqui, porque eu esqueci do diabo da tabela, mas se eu não me engano vai estar aí 660 e poucos bilhões de dólares na economia. Então, ou seja, teve um aumento gigantesco. Aí, se eu não me engano, foi um aumento de 42% da impressão de moeda. Ou seja, tinha 42% mais moeda circulando na economia norte-americana. E você tem uma ideia do quanto foi imprimido de dinheiro. Ou seja, quase 50%. Então, né, a expansão monetária, né, feita pelo FED, ela vai garantir que os preços das ações elas subissem continuamente, sem limite nenhum. Esse foi os loucos anos 20, Fernando. O pessoal aí comprando a roto, vendendo ação, comprando casas, porra toda. Não havia limites. Não havia limites. O céu era o limite, vamos dizer assim. Só que então, em 1928, em fevereiro de 1928, para ser mais específico, o FED, a Federal Reserve, vai perceber a cagada que fez. Vai ver, porra, esse pessoal comprando e vendendo bolsa assim a rodo. Não tá legal. Isso pessoal não vai dar certo. Não vai dar certo. Putz, então eles vão dizer, vamos aumentar os juros de volta, vamos, bora. O pessoal se reuniu, vamos. E eles aumentaram os juros em 5 meses. Eles aumentaram de 3,5% para 5% em 5 meses. E ele foi feito isso em 3 vezes, né? Durante esse período, que vai então de 3,5%, né? 50% para 5%. Que pode parecer pouco até, mas esse aumento foi de 43%. Ou seja, em 5 meses... pegar dinheiro com o banco emprestado ficou 43 vezes mais caro. Isso fez interromper toda a farra especulativa na Bolsa de Valores. Então, com o crédito mais caro, né, os especuladores eles começaram a ter dificuldades em oferir lucros em suas ações. Pegar dinheiro emprestado para comprar ações, um processo que ficou conhecido como alavancagem, tornou-se 43% mais caro em 5 meses. Com menos empréstimos sendo tomados, a quantia de dinheiro na economia parou de aumentar. Ou seja, tinha menos dinheiro emprestado, então tinha menos dinheiro circulando na economia. Aí os caras que compram ações na bolsa vão pensar, puta que pariu, como é que eu vou vender essa merda agora? Porque tem menos dinheiro, né? As pessoas estão pegando, tem menos dinheiro, porque os juros agora tá alto, então você reduz a compra aí
e ninguém conseguiria comprar a ação de outra pessoa, e a pessoa não conseguiria vender essas ações. Então, vai ficar, puta que pariu, e agora? Você quebrou dos dois lados. O cara não tem pra quem vender e a pessoa não tem como comprar. Exatamente. Fora as dívidas com os bancos, que as pessoas agora não vão ter como pagar. E então, que vai dar início aí aos princípios do crash da Bolsa de Valores de Wall Street em 29. Se você for pensar um pouco antes do aumento, você pega lá aquela galera toda que fez um alto empréstimo para conseguir comprar essas ações. Todo mundo comprou a rodo. Aí daqui a pouco, opa, olha a notícia, os juros aumentaram. Os caras falaram, opa, peraí, como é que eu vou pagar agora? Pois é. Na época que eu comprei era um preço, podia pagar. Agora aumentou. Então eu me ferrei nessas contas aqui. Exatamente, as pessoas não tinham como mais vender as suas ações também, né? Então não tinha como vender, tinha que ficar com aquela merda daquela empresa dando prejuízo. Aquela empresa dava prejuízo, só que tava bem especulada na bolsa, então ela valia pra caralho, só que dava prejuízo. Ela era importante dentro da bolsa, só que na prática ela já estava quebrada. Exatamente. Então, né, no dia 29 de outubro de 1929, já praticamente toda a atividade especulativa estava paralisada, né? A Bolsa de Valores americana, ela desabou 12% em um único dia, né? A gente falou que era 15%, mas era 12%. Esse fenômeno ficou conhecido como a Terça-feira Negra, e é do conhecimento de todos. Mas o que não é muito conhecido é o que realmente precipitou essa correção tão súbita e tão substantiva, né? Não foi só a correção do preço da taxa de juros, teve outra pitadinha de intervenção estatal na economia para piorar isso aí. Então, a política monetária do FID, que subitamente reverteu quase uma década de expansão monetária e dinheiro barato, criou as bases para que essa correção ocorresse, mas houve outro detalhe, né? Porque quando tem o aumento dos juros, o mercado ele vai se autorregular, vai se autoprogramar ali para se organizar nos novos moldes da taxa de juros do crédito bancário. Então vai ter um período de crise, como eu disse, o período de crise é quando tá tentando arrumar a bagunça da casa ali, quando tá tentando arrumar a casa e se reorganizar para ter para se estabilizar economicamente novamente, né? E então é isso que os economistas, né, a economia tava tentando fazer. Só que aí teve outro detalhe, né, que vai ser a intervenção do Estado. A história, né, já revelou que naquele dia 29 de outubro correu a notícia de que o então presidente Herbert Hoover, que era visto por muitos, e é visto por muitos ainda, como um neoliberal ou liberal, porque neoliberal nem existe, né? É um termo que serve mais de chacota, para ofender alguém que é liberal ou libertário, ou ANCAP, né? Anarcocapitalista, mas o neoliberal não existe. Neoliberal é um termo que só serve para isso. Você pode procurar aí, que não existe nenhum autor que se diz neoliberal. É mais uma invenção de pessoas contrárias à ideologia libertária ou liberal. Então, né, o Herbert Hoover iria implantar naquele dia 29 de outubro a tarifa conhecida como tarifa Small Halley, que elevaria as tarifas de importação de mais de 20 mil produtos a níveis jamais vistos na história. Além de encarecer substantivamente as importações, isso geraria uma guerra comercial e representaria um golpe fatal no livre comércio. Então, o Hoover vai elevar a taxa de juros de importação de mais de 20 mil produtos. Ou seja, 20 mil produtos de diferentes países estavam mais caros para entrar nos Estados Unidos, para ser vendido nos Estados Unidos. E aí é aquilo, né? É o que aconteceu recentemente entre Trump, né, o ex-presidente americano, e a China. Quando o Trump tentou fazer sanções econômicas contra a China e a China fez de volta. A mesma coisa aconteceu naquela época. Você quer taxar meus produtos para entrar aí, quer aumentar a taxa de juros, então a gente vai taxar vocês aqui também. Então, se a gente não vai conseguir vender aí, vocês não vão conseguir vender aqui. E é o que vai acontecer. Vai criar-se um isolamento econômico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai se isolar praticamente do resto do mundo com o aumento dessas crises ou dessa taxa de juros de importação, o que vai fazer piorar ainda mais a crise que já estava batendo na porta, né? Então, com a decisão do Estado, do governo de aumentar a taxa de juros, vai piorar, que vai acabar derrubando, levando para o chão mesmo todas as ações na Bolsa de Valores de Nova York. Até o Thomas Lemon, que era um alto executivo, né, disse as seguintes palavras, né? Eu quase me prostrei de joelhos perante Hoover para implorar que ele vetasse a assinatura, né, da tarifa Small Halley. Já o presidente da União Europeia, né, ou da GM Europeia, o Howard,
ele enviou um telegrama a Washington alertando que a aprovação da Smoot-Hawley levaria à mais severa depressão jamais vivenciada pelo mundo. Então já se sabia que isso poderia acontecer. E mesmo assim, o Hoover cagou e andou para eles e sancionou a tarifa Smoot-Hawley. É basicamente aquele meme do Capitão Nascimento. Vai dar merda. Ele fala, vai dar merda, eu já avisei que vai dar merda. Todo mundo avisando pro cara, não faz isso, não faz, vai dar ruim. E o cara vai lá, o quê? Faz. Então os mercados, eles nunca precificam o presente, né? Como eu havia dito. Eles sempre miram o futuro, eles sempre estão pensando no futuro. Então, que merda isso vai acabar acarretando pra mim no futuro? Então, pensando no futuro é que isso acontece, né? Então, os preços presentes são apenas os preços futuros desconectados. Então, o que acontece no presente é porque eles estão pensando no futuro e isso acarreta no presente. Então, uma legislação criada para reduzir o comércio global inevitavelmente afetaria os mercados e os preços de ações das empresas. Com o comércio global muito mais restringido, né, os lucros das empresas exportadoras e importadoras seriam severamente afetados. A Bolsa de Valores apenas antecipou essa queda. A Bolsa de Valores só reagiu ao que já estava previsto acontecer. Essa bolha inflacionária, a alta especulação na Bolsa e essa intervenção do Estado na taxa de importação. E aí a bolsa quebra e mais de 60 milhões de bolsas eram vendidas naquele dia e ninguém queria comprar porra nenhuma. E aí foi tudo pro chão, foi tudo pro lixo. Só que aí tem uma pergunta, né? Uma queda na bolsa, né? Poderia levar a uma depressão de 15 anos, uma queda na bolsa, sendo que em 21 a 23 durou 2 anos, sendo que foi maior do que a de 1929. E tem mais, em 1987, a bolsa de Nova York caiu 27%. Muito mais, em um dia isso. E não gerou uma crise gigantesca de mais de 15 anos, como gerou a crise de 1929. Ou seja, aí fica a pergunta, por que em 29 deu tão ruim assim? Exatamente. Então é aí que vai entrar em cena esse presidente, o Herbert Hoover, e que, segundo as pesquisas históricas, né, Hoover ele era um homem bem intencionado e de instintos apurados, mas ele havia sido um bem-sucedido engenheiro de Minas antes de entrar para esse setor público. Então, resumidamente, o pessoal achou o quê? Que ele usou essas técnicas de pensamento de engenharia dele dentro da economia, como se fosse a mesma coisa. Ele falou, eu vou cortar esses pontos aqui ou acrescentar ali e vai dar certo na economia. Exatamente. Só que a economia não é o mesmo sistema de uma obra de engenharia. Às vezes você não pode cortar ou acrescentar algumas coisas e esperar que dê tudo certo. Mas aí é que ele vai fazer esse experimento. Então, para começar, Hoover era abertamente contrário ao livre mercado. E por um motivo. Ele sabia corretamente que uma livre concorrência desregulamentada forçaria as empresas a reduzir os seus preços. Tendo ele próprio já sido um homem da iniciativa privada, ele via que uma queda dos preços como ruim. Ele já não acreditava muito nesse sistema. Uhum. E para piorar, ele acreditava que preços menores levavam a salários menores, ou seja, ele já tinha essa ideia diferente de 21, que nós vimos que os salários foram baixados justamente para impedir a crise. Ele já considerava que em 29, se fizesse isso, aí sim que ele ia piorar a situação. Ele achava que tinha que manter tudo igual. Então, Então ele vai fazer um monte de imposição, né? Isso. Então o presidente ele vai impor algumas diretivas sem precedentes. Então nós temos algumas como, por exemplo, a primeira delas. Apesar da economia fraca e abalada pela queda da bolsa e pelo fim da atividade especulativa, ele queria que as demissões fossem evitadas ao máximo. E se a empresa realmente tivesse de reduzir a mão de obra, que o fizesse por meio da redução da carga horária, ou seja, 2 trabalhadores deveriam cada um trabalhar apenas meio expediente, ou então um sistema de dia sim, dia não. E referente à troca da manutenção dos empregos e da não redução dos salários, o Hoover prometeu aos industriais que ele convenceria os trabalhadores e sindicatos a não fazerem greves e a não exigirem benefícios adicionais. E isso foi feito, né, em novembro de 29, quando ele convocou uma reunião com alguns empresários, né, de algumas empresas americanas, como por exemplo Henry Ford, da Ford Motor Company, o Alfred Sloan, da GM, e o Pierre Dumont, da Dumont Chemicals,
que lideraram o grupo, né, que se encontrou com o Hoover para fazer essas medidas, para pedir essas medidas que os industriais não fizessem isso, né, não reduzissem salário, não demitissem as pessoas e muito mais. Isso. Então, aí ele vai cumprir essa promessa, os trabalhadores eles não vão fazer as greves, as indústrias também não vão reduzir os salários e até o Henry Ford, como você citou, ele chegou a aumentar os salários dos funcionários durante esse período como um gesto de solidariedade, ou seja, era uma crise já, mas ele conseguiu lá por um tempo pelo menos aumentar o salário. Ele falou, vou manter os meus empregados e todo mundo vai ter um bom salário. Então, só que o que acontece é que com o FID tendo subido os juros e parado de expandir a oferta monetária, as pessoas que haviam pegado todo aquele montante de empréstimos para especular nas ações, elas não conseguiriam fazer os devidos pagamentos. Eles pegaram a juros e não iam conseguir pagar. Então elas vão começar o quê? A dar calotes nos bancos. Esses bancos, por sua vez, também vão restringir os empréstimos que eles faziam e começar a exigir a quitação de empréstimos da população que estava pendente, né? População, empresas, enfim, quem estava devendo para o banco, eles vão começar a exigir esses pagamentos. Só que as pessoas se assustaram com essa situação e começaram a correr para sacar o pouco dinheiro que ainda havia nos bancos. Ou seja, todo mundo queria garantir a sua pequena renda. Tipo, eles tinham dívidas para pagar, mas como é que eu vou pagar se eu ficar sem nada? Então eu vou pegar o resto que me sobrou, vou juntar e vou ver o que eu faço. Depois eu dou um jeito de pagar essa dívida. O que fez com que muitos bancos quebrassem, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o banco ele não deixa todo o dinheiro que ele arrecada dentro do banco, nas contas das pessoas. Ele deixa cerca de 30%, 3% ou algo do tipo assim. Porque ele vai pensar, claro que ninguém vai sacar o dinheiro, todo mundo vai sacar o mesmo dinheiro ao mesmo tempo. Então, não preciso deixar todo o dinheiro aqui. E aí o que vai acontecer aí? Muitas pessoas vão sacar o dinheiro, o que vai acabar quebrando mais ainda, mais empresas, né? Cerca de 5 mil bancos faliram nesse período nos Estados Unidos. E né, com os bancos praticamente nessas reservas fracionárias, né? Isso gerou uma série de falências bancárias. Essas falências bancárias geraram uma forte contração na oferta monetária, consequentemente, uma recessão. E tal recessão não precisaria durar mais do que um ano caso o governo americano permitisse ampla liberdade de preços e salários, exatamente como havia feito em 1921, né, como tinha ocorrido naquele ano, de modo que estes se adequassem à nova realidade de oferta monetária. Mas Hoover não permitiu que isso acontecesse, né? Consequentemente, com essa ampla deflação monetária, foi impossível conter a queda dos preços. Em 1930 e 31, os preços dos produtos industriais caíram, as pessoas simplesmente não tinham dinheiro para comprar bens ou investir em empresas, e para piorar, né, tudo, a tarifa Small-Halley, que a gente falou, de fato, ela foi aprovada em 1930. Com as maiores tarifas de importação da história, não apenas as empresas e os cidadãos americanos não mais conseguiam importar bens baratos. Então, uma extrema necessidade em um ambiente em que a quantidade de dinheiro na economia estava diminuindo. Como também os parceiros comerciais dos Estados Unidos retaliaram impondo pesadas tarifas sobre os americanos, como eu havia dito, né? As economias nacionais, então, se fecharam, né? E o comércio global desabou, porque muita gente importava para os Estados Unidos e também comprava dos Estados Unidos. Então, isso vai levar a uma queda de todo o sistema econômico mundial. Então, com os profundos efeitos negativos sobre a lucratividade das empresas. Com as exportações americanas, então, reduzidas, né, a metade, os preços dos produtos industriais americanos, eles desabaram, já que ele não conseguia mais exportar também, como eu havia dito, né? Você me taxa, eu taxo você, e ninguém vende a ninguém. Aí fica todo mundo empatado. Cai e todo mundo vai à crise, né? Aí o problema é que, por causa dessa imposição do governo, né, dessas taxações, aí ficou aquela situação que os salários eles não estavam sendo reduzidos, como nós vimos, eles eram para ser mantidos, só que o problema era, as empresas estavam ficando sem receita e continuavam a ter quedas no seu fluxo econômico, e a consequência disso foi que você não tem receita, mas você continua liberando o pouco dinheiro que tem, então várias indústrias começaram a ir à falência. Exatamente, muitas empresas começaram a quebrar. Isso. E à medida que a depressão foi se aprofundando, a indústria pediu para o Hoover a permissão para finalmente reduzir os salários e tentar conter a situação. Mas o Hoover ele se recusa, dizendo que se reduzirem os salários, os sindicatos farão um inferno, dizia ele. Só que chega um ponto que eles não aguentaram, né? Os empresários não aguentaram e acabaram reduzindo e mandando gente embora, porque eles não tinham mais condições financeiras e econômicas
para manter aqueles funcionários e aquele elevado salário médio, né, do trabalhador norte-americano. Porque não tinha sentido, como nós vimos aqui, né? Porque se a sua empresa ela já não tem mais o fluxo econômico, como é que você vai manter o salário dos seus funcionários, por mais que você tenha uma boa vontade, se você não está mais arrecadando nada? Pois é. Então tem uma hora que a fonte seca e você fala, olha, gente, gosto de vocês, lamento muito, mas eu vou ter que fechar a porta da minha empresa e tá todo mundo na rua. Pois é. É tanto que o desemprego pulou de 3,2% em 1929, ou seja, no ano da crise, né, do colapso da Bolsa, para 23,6% em 1932. Ou seja, chegou um momento que ninguém aguentava, ninguém tinha como mais manter seus funcionários e o alto salário, né? Tiveram que demitir muita gente porque eles estavam tendo prejuízo, não tinha como pagar esse pessoal, então mandava embora. Então, só que Hoover ele tentou contrabalancear, né, essa situação, aumentando vastamente os gastos governamentais, ou seja, vamos investir aqui em obra pública para dar emprego para essas pessoas, só que de onde vem o dinheiro para pagar essas pessoas e pagar as obras, né, os materiais para a construção dessas obras, de imposto. Quem paga imposto, geralmente os mais pobres é que pagam imposto, né? Classe média, pessoa mais pobre, é quem paga imposto. Então, se essas pessoas estão pagando imposto, então, se aumenta o gasto governamental, aumenta-se mais imposto. Mais imposto é menos dinheiro na mão dessas pessoas pobres. Então, menos dinheiro é menos poder de compra na mão delas. Então, menos poder de compra, mais miséria, mais fome. Então, elas têm que escolher ou come ou compra uma roupa ou algo do tipo. Ou talvez não tenha nem dinheiro nem para os dois nesse período. Ou seja, é bem ambíguo. É como você citou agora há pouco, falando da crise de 21, por exemplo. Na crise de 21, o Gardner, ele reduziu os custos do governo. Exatamente. Ou seja, existiam obras do governo naquela época? Existiam, mas eram mais focadas naquele momento, devido à crise. Agora aqui não, o Hoover ele falou, não, vamos aumentar o limite das obras até onde for possível. Só que aí fica a questão, beleza, a ideia eu inicio um monte de obras, vou gerar emprego para o país inteiro. Sim, e a grana vai vir da onde? Pois é, e a grana, por isso que esse sistema não funciona, né? O sistema aplicado por Roosevelt também no pensamento do Maynard Keynes, né? Do Keynes, que não funciona e que todo mundo acha que foi quem criou esse sistema do New Deal foi o Roosevelt, mas não. O Hoover já vinha aplicando esse sistema, não com o nome de New Deal, mas já vinha aplicando esse sistema de intervenção do Estado na economia para tentar recuperar ela bem antes do próprio Roosevelt, que também tentou usar e não funcionou. É tanto que a crise só acaba com a Segunda Guerra. Você manda os cabras pra guerra, dá um salário pra esses cabras e pronto. Eles têm dinheiro e estão na guerra. E também tem um fator morte, né? Muitos vão morrer, então vai diminuir, vamos dizer assim. É um cálculo aí fácil, é um cálculo fácil, né? É menos gente viva, é menos miséria, é menos gente para empregar, diminui-se, é menos um desempregado, sabe? Essa é a conta aí a fazer. Sendo cruel, a verdade é assim, quanto mais gente morrendo na guerra, menos gente para sofrer do nosso lado, ou seja, eu não vou ter que me preocupar com as despesas que eu vou ter com cada um. Exatamente. Diminuir a população, vai sobrar recursos. Pois é. Não estou incitando ao genocídio, que fique claro. Mas tem uns cabrinha que usou isso aí pra acabar. Porque tem uma galera que fala, né, pra sobrar recursos no mundo tem que acabar com a galera metade do planeta, por exemplo. Mas tem um pessoal que não merece viver mesmo, não. Pô, 7 ponto sei quantos bilhões de pessoas na Terra, não é todo mundo que merece viver, tá? Então, concordar, não é todo mundo que merece estar vivo. Então, né, pra tentar contrabalancear isso, o Hoover ele apresentou um programa de 9 metas estatais que incluíam grandes obras públicas, como a represa Hoover, e ele aumentou os gastos do governo em quase 50% em termos nominais, e em 87% em termos reais, considerando essa deflação da época, né? O ouvinte deve ter peste deflação. Então, deflação é o contrário de inflação. Inflação é o quê? Inflar, aumentar, né, a quantidade de dinheiro. Deflação é diminuir, é quando está diminuindo a quantidade de dinheiro na economia. É uma deflação. Beleza? E não satisfeito com isso, né, o Hoover ele elevou a alíquota máxima de imposto de renda de 25% para 63%. Ou seja, ele aumentou o imposto de renda. O cara já não ganhava muito. Aí você aumenta o imposto de renda para 63%. O cara tá fudido, tá ligado? A miséria só aumenta. Para que aumentou o imposto de renda? Para pagar as obras públicas que ele estava fazendo e os salários daqueles funcionários de obras públicas. Então, ele só piorou mais ainda aquela crise. Só aumentou, né? Então, essa recessão simples, que não deveria durar mais do que 2 anos, como aconteceu em 21,
se transformou em uma depressão que durou 15 anos. E ainda quem diga que o Herbert Hoover foi um adepto do inflexível do laissez-faire, né? Completamente perturbado quem pensa assim. Ele era um estadista por natureza. Então é isso. Esse foi o episódio sobre a crise de... Assim, como eu havia dito, né? A gente não vai entrar nos emaranhados do governo de Roosevelt. Mas se você gostou desse episódio, pode gravar um sobre como foi o governo de Roosevelt, porque o New Deal não deu certo, né? Se você gostou desse podcast, você manda uma mensagem no direct, né, pra gente no Instagram, ou manda um e-mail aí pra ter um feedback aí se vocês gostaram desse episódio. Que ficou um pouquinho longo, né? Porque a economia é um pouco trabalhosa. Tomara que vocês tenham entendido. A gente tentou aqui ser o mais sucinto possível, porque a economia é um bicho complicado. A gente tentou explicar de forma mais simples. E o governo de Roosevelt só pegou as ideias de Hoover, jogou na panela, misturou com os de Keynes, que era praticamente igual, que é a intervenção do Estado na economia para melhorar a economia, e deu a merda que deu, que foi a crise se estendendo aí. E então, sempre que o Estado tenta intervir na economia, sempre dá merda, né? Sempre alguma merda vai acontecer. E o legal é que ninguém aprende com ninguém, né? Todo mundo quer refazer a matemática porque a gente, no Brasil, principalmente, mas, sim, não é algo restrito ao Brasil, a ideia do pensamento populista, sabe? Agradar a massa. Vamos agradar a massa, mesmo que isso foda a economia posteriormente. Eles vão lembrar só da parte boa, tá ligado? Da parte que eu dei dinheiro, da parte que eles podiam comprar casa, que eles podiam comprar coisas, não sei o quê, que eles elevaram a sua qualidade de vida, mas que num momento vai dar merda e a montanha-russa ela sobe, mas ela também desce. E quando ela desce, aí vem a crise, tudo fica uma merda, só que o pessoal só lembra dos tempos bons, né? Esquece que o tempo bom foi causado por um erro, por um erro que não deveria acontecer, por uma intervenção que não deveria acontecer na economia. Então é isso. Esse foi o episódio sobre como o Estado causou a crise de 1929. Muito obrigado, querido ouvinte, por nos ouvir até aqui. Se você gostou desse podcast, né, Fernando? Compartilha aí com seus amigos, com outras pessoas que talvez precisem entender como funcionou, como o Estado causou a crise de 1929, que você também tenha entendido aí como funcionou. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, né? Nosso Instagram tá aí na descrição, né? @historiainversões. Aliás, nos siga no Instagram. Nosso e-mail também tá aí na descrição, caso queira mandar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. A gente tá lá pra responder. Compartilhe, siga a gente nas plataformas de distribuição de podcast, né? No Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, acho que eu já falei, entre outros aí. Então, é isso, Fernando. Valeu. Valeu, Matheus. Até a próxima. E quem ficou com dor de cabeça, no final nós temos analgésicos.